Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Hugo, sou membro consagrado da comunidade Bom Pastor e hoje aqui no nosso grupo de oração a gente gostaria de partilhar com vocês um pouquinho desse tempo maravilhoso que nós estamos vivendo agora, que é a Páscoa. E vamos falar especificamente da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu separei aqui para a gente alguns materiais, dentre eles a Sagrada Escritura, obviamente, mas também o Catecismo da Igreja Católica, no formato especialmente do YouCat. Então eu gostaria de partilhar com vocês um pouquinho, bem brevemente, a respeito desse momento tão importante para nós, que faz toda a diferença na nossa vida. Então, aqui no Catecismo, no YouCat, ele é feito de várias perguntas e respostas e a gente vai caminhar com relação à ressurreição em cima disso. Mas a primeira parte da ressurreição, para que haja ressurreição, é preciso que haja morte. E aí aqui há uma pergunta assim, Jesus morreu realmente? E então é a primeira pergunta e importante. Jesus, de fato, enquanto homem, morreu, a gente sabe, viveu na Semana Santa, ele passou por todos aqueles flagelos, toda aquela humilhação, crucificado e foi morto. E aí a prova concreta de tudo isso se deu ali quando o soldado rasgou o lado dele, abriu o coração de Jesus e dele saiu sangue e água. Uma prova disso também é que se quebrava as pernas dos que estavam sendo crucificados para que eles morressem mais rápido. No entanto, Jesus não foi nem preciso. Eles identificaram já que estava morto e, para confirmar, espetaram então a lança no lado do coração de Jesus. E aí foi morto, foi sepultado, foi colocado lá no túmulo e foi lacrado o túmulo com uma pedra. E aí começa a nossa parte com relação à ressurreição. No outro número aqui do YouCat, o número 104, diz assim: pode alguém ser cristão sem crer na ressurreição? E aí, logo em sequência, ele faz uma relação com aquela passagem que está lá em 1 de Coríntios 15, 14, que diz assim: se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil, e inútil também é a nossa fé. Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, nada seríamos como cristãos, seria vã a nossa fé. Mas Cristo ressuscitou. E aí é interessante que depois a segunda pergunta diz assim: como chegaram os discípulos à fé na ressurreição de Jesus? Aí diz assim: os discípulos que antes tinham perdido a esperança chegaram à fé na ressurreição de Jesus, porque de diversas formas ouviram após a sua morte e falaram com ele. Tiveram, portanto, a experiência de que ele estava vivo. Então, é através da experiência concreta da presença de Jesus vivo e ressuscitado que os discípulos tiveram essa certeza de que ele estava realmente vivo. Então, eu queria trazer agora um pouquinho do relato da Bíblia a respeito disso. Vou tentar resumir bem rapidamente, porque a gente tem um tempo aqui certamente limitado, mas vamos tentar chegar lá. Eu sei que talvez já tenhamos experimentado isso, mas eu queria que a gente experimentasse de uma maneira diferente. Então, o primeiro relato após a ressurreição foi do túmulo vazio. Então, Maria Madalena, ela chegou logo cedo lá naquele local e encontrou o túmulo aberto. E aí a primeira impressão que ela teve, a primeira ideia que ela teve de tudo aquilo que estava acontecendo era: tiraram o corpo de Jesus. A princípio ela não acreditou, não conseguiu alcançar a ressurreição de Jesus, mas achou que ali teria acontecido um roubo, né, do corpo de Jesus. E aí, mais adiante, ela foi falar com João e Pedro, que tinham levado o corpo de Jesus. E aí esses dois já se apressaram e correram até o túmulo. E chegando lá, primeiro chegou João, mas deixou que Pedro entrasse primeiro, e viram que lá estavam os tecidos que cobriam o corpo de Jesus e a sua cabeça,
eles estavam ali vazios, não tinham mais o corpo de Cristo ali. E aí a palavra diz que eles viram e creram. Porém, ela também diz, nesse momento, em verdade ainda não haviam entendido as Escrituras, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Então, o túmulo vazio também para eles foi um início de um processo de acreditar daquela presença que estava ali do Cristo ressuscitado já amplamente escancarada, mas eles ainda não tinham alcançado isso. Porém, começaram a acreditar. Eles viram e acreditaram, mas ainda não tinham. Tanto é que depois eles foram para casa. E aí, seguindo o relato, ainda tem um pouquinho mais à frente a aparição de Jesus mesmo a Maria Madalena. Ela estava chorando porque tinham tirado o corpo de Jesus dali. E não com a expectativa da ressurreição ainda. Mas aí Jesus veio e disse para ela, a chamou pelo nome. E isso para mim ficou muito forte, porque Jesus ressuscitado a chamou pelo nome e aí ela foi e reconheceu que ele estava vivo e saiu também apressadamente a contar essa boa notícia. Tiveram os discípulos de Emaús, que também no caminho estavam tristes, encontraram com a pessoa de Jesus, que falou das Escrituras, ardeu o coração deles e eles reconheceram Jesus ao partir do pão. E também a aparição aos discípulos. Eles estavam com medo, trancados em suas casas, reunidos, trancados, com medo do que iria acontecer. Apesar de tudo isso já no início, mas ainda tinham medo. Então, quando Jesus já ressuscitado, no corpo glorioso, porém ainda era o próprio Jesus, era um corpo físico, eles conseguiam ver o próprio Jesus, conseguiam tocar no próprio Jesus, conseguiam até mesmo ver que Jesus até se alimentou com eles, apesar de não ser mais necessário, mas ele fez isso para que nós pudéssemos acreditar. E a primeira palavra que Jesus disse ali foi: a paz esteja convosco. Então, nessa hora de ressurreição, nessa hora de Páscoa, Jesus, a primeira palavra que ele nos diz primeiro, nos chama pelo nome, para que a gente acorde e veja que ele está vivo. E em segundo momento, ele já vem dizendo: a paz esteja convosco. Se cada um de nós nessa noite estiver experimentando um momento de medo, de angústia, de aflição, ouça a voz do Senhor ressuscitado dizendo: a paz esteja convosco. E isso foi acontecer com eles também. E aí teve um deles que não acreditou. Tomé, no primeiro momento, não estava com Jesus e disse até mesmo que só acreditaria se tocasse, se sentisse. Pois Jesus apareceu de novo. Jesus é paciente. Jesus ele quer alcançar todos os corações nessa Páscoa, nessa ressurreição. Ele quer alcançar a minha e a sua alma. Ele quer nos alcançar porque ele nos quer ver livres de todo medo e cientes da grande vitória. Ó morte, onde está tua vitória? Jesus ele ressuscitou e ele está vivo. Então ele apareceu novamente 8 dias depois, para que Tomé pudesse experimentar também a sua presença viva e ali a sua alma, o seu coração pudesse se encher de confiança e esperança, porque a esperança não engana. E isso é razão da nossa fé, porque Cristo é a nossa esperança e Ele jamais nos engana. E aí, mais à frente um pouquinho ainda, eles estavam a pescar e após uma noite de pesca insuficiente, eles não conseguiam pescar absolutamente nada, e aí eles olharam para a beira da praia e aí viram um homem, e esse homem era o próprio Jesus, que perguntava para eles: vocês têm alguma coisa para comer? E aí eles diziam: não temos. Só que aí Jesus disse para eles assim: então lança as redes do lado direito da barca. E aí eles assim fizeram, e aí tiveram uma pesca maravilhosa, muito pesada, foram 150 peixes. E logo de imediato, quando tiveram essa experiência desse momento de serem saciados nas suas expectativas, tiveram ali, após um momento difícil, de não ter conseguido pescar, eles experimentaram a direção de Deus na vida deles, o Cristo ressuscitado. E aí eles lançaram as pescas confiantes e receberam e acreditaram. Aí verdadeiramente eles acreditaram. E aí depois sentaram com Jesus e mais uma vez
cearam com ele, comeram ali o fruto da pesca. Então, nesse momento de ressurreição, Deus quer que a gente não fique apenas parado, mas que a gente continue a nossa vida. Nesse momento onde a gente está reclusos em virtude da pandemia, Deus não quer que a gente fique amedrontado, fechado em nossas casas apenas com medo, mas que a gente possa lançar as pescas, lançar as redes, para que a gente possa pescar os frutos que Ele tem reservado para nós. Nesse momento, Ele quer que a gente aumente a esperança, porque Ele vive. Ele vive e a morte não tem mais peso sobre a nossa vida, porque Jesus morreu apenas uma vez e agora Ele vive para sempre. E Ele que está junto de Deus hoje também traz para nós essa grande alegria, que a gente possa seguir, obedecer a tudo que Ele nos pede, a tudo que Ele nos deixou escrito, e assim também um dia nós possamos estar lá naquelas moradas que Ele preparou para cada um de nós. Mas nesse momento Ele quer, em primeiro lugar, encher o nosso coração de esperança e nos levar a continuar a caminhada, a continuar levando o Seu nome, a continuar tendo confiança nele e a cada dia acreditar que as misericórdias do Senhor se renovam na minha e na sua vida. Com muita alegria, porque a presença do Cristo ressuscitado nos traz a paz e nos traz a alegria. E já quase encerrando, eu queria continuar com vocês aqui no YouCat, já para encerrar esse breve momento de partilha. Contudo, os encontros com o Senhor vivente continuam até hoje, o que demonstra que Jesus Cristo ainda vive. Eu e você temos essa oportunidade de encontrar com Jesus ressuscitado, com Jesus vivo, com Jesus que nunca nos abandona, porque Ele prometeu: estarei convosco até os últimos dias, até os últimos tempos. Então Jesus está comigo e está com você. E Ele quer hoje, nesse momento, e a cada manhã, a cada dia que se inicia na nossa vida, que nós possamos ter esse encontro pessoal com Ele. E esse encontro com o ressuscitado, mais uma vez, repetindo, deve trazer aos nossos corações a paz, a esperança, a alegria e, principalmente, a fé e a perseverança, para que a gente continue com Ele todos os dias da nossa vida, enxergando e reconhecendo que Ele é o nosso Senhor e que Ele está conosco. Isso nunca pode sair do nosso coração. Que Deus nos dê essa graça. E juntos eu gostaria de convidar você a rezar comigo e com cada um dos outros irmãos a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Feliz Páscoa, meu irmão, feliz Páscoa, minha irmã. Verdadeiramente, Ele ressuscitou, Ele vive. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, a Comunidade Bom Pastor é uma obra que se mantém através de doações. Essas doações são feitas por nós, membros da Comunidade Bom Pastor, por muitos amigos e por muitas pessoas que nos acompanham e doam aquilo que podem para que a gente mantenha a nossa obra. Nós temos muitos serviços, muitas obras, nós temos ajuda aos pequeninos, nós ajudamos as pessoas que vão à nossa sede nos pedir ajuda. Nós estamos aqui tentando manter o grupo de oração, mantendo as nossas atividades e, apesar de tudo isso, nós continuamos, mesmo distante, com as nossas atividades. E com isso a gente queria aproveitar nesse grupo de oração para pedir a você a sua contribuição, se você puder nos ajudar. Nós vamos colocar aí na nossa tela a nossa conta, nós temos conta no Banco do Brasil e no Banco Itaú, e que, se o Senhor tocar o seu coração, que você possa contribuir para que a gente mantenha esta obra Bom Pastor, que este ano completa 45 anos. Então, eu conto com a sua colaboração, eu conto com a sua ajuda, mas, sobretudo, que você ore por essa obra e nos mantenha em oração. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo.